Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Queridos, sabe aquele costume que você, desde pequeno, tem devido a ter aprendido com seus pais ou alguém muito próximo? Ou aquilo que é um costume aonde você nasceu e você acaba fazendo automaticamente? Desta mesma forma, queridos, nós, por sermos pecadores, a sociedade, ela ensina muitas coisas acerca do modo de viver como algo normal. São os costumes deste mundo, como a palavra mesmo diz aqui. Mas nós não devemos ser guiados por estes costumes, queridos. O mundo hoje, ele despreza a Bíblia, ele despreza a palavra de Deus. Você não vai assistir um jornal, uma novela e automaticamente, quando eles falarem daquilo que está acontecendo, eles vão abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz acerca daquilo, se é certo ou se é errado. Não, queridos. É por isso que muito do que é ensinado hoje em relação ao que é certo ou o que é errado não usam a Bíblia como base. Mas olha o que diz aqui, queridos, na segunda parte do versículo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Queridos, devemos deixar que Deus, Ele nos mude, Ele mude a nossa forma de pensar. E de que forma isso, queridos? A Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo, ele se torna uma nova criatura. Ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo o capacita a viver de um outro modo, a pensar de uma outra forma. E o resultado disso, queridos, vai ser dito aqui na terceira parte do versículo, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Queridos, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que passa a ser guiado pelo Espírito Santo, ele experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pois ele não é mais dominado pelo pecado, ele é dominado pelo Espírito Santo, queridos. Não é mais os padrões do mundo que o guia, e sim os padrões de Deus. Os padrões do mundo, infelizmente, estão deturpados pelo pecado, queridos, pois a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós já nascemos pecadores, entendendo que aquilo que é certo é o que fomos ensinados ao longo da nossa vida, é o que a nossa carne diz ser certo, nossas vontades, que o nosso pecado nos domina a ter. Mas a vontade de Deus é outra, queridos. Aquilo que o Espírito Santo passa a nos guiar, a nos ensinar como certo e como errado, é o que está dito na palavra de Deus. Pense nisso, queridos. De que forma você tem vivido? Você tem imitado o comportamento e os costumes deste mundo ao ouvir as músicas, ao assistir as programações? Aquilo que o mundo ensina ser certo ou ser errado, é aquilo que você tem colocado em prática ou o que a palavra de Deus o ensina a fazer? Busque obedecer a palavra de Deus. Se você não tem esse costume, busque ler, queridos. Perdemos tanto tempo nas redes sociais, no celular, fazendo as coisas do dia a dia, mas nos esquecemos daquilo que verdadeiramente importa, que é meditar na palavra de Deus e saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para nós. Vamos orar por isso, queridos. Senhor meu Deus, nos perdoe se temos imitado os padrões deste mundo, Pai. Nos ajude a buscar em Ti a verdadeira sabedoria e a ser guiados pelo Teu Santo Espírito. O Senhor enviou o Teu único Filho para morrer por pecadores como nós, para todo aquele que se arrepender de seus pecados e crer nele seja salvo. Eu peço isso a Ti por cada um aqui, Pai, que eles creem em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.